Olá. Uma das ideias recorrentes que estão presentes no pensamento conservador é a de que os socialistas perseguiriam as igrejas. Portanto, a partir do momento em que não estivéssemos mais no capitalismo, a liberdade de opinião e também a liberdade de culto seria violentamente suprimida, de tal modo que os indivíduos só poderiam responder à razão do Estado. No entanto, quando nos debruçamos em textos de Gramsci, Lenin, Marx e outros autores clássicos no terreno da chamada esquerda, verificamos que é outro o tratamento que eles dão à questão da religião. Tratam a religião como uma dimensão de foro íntimo. Neste sentido, vale a pena discutir também, entre outros textos, como vimos fazendo recentemente, um de autoria de Rosa Luxemburgo, intitulado O Socialismo e as Igrejas. Este texto foi escrito em um período no qual a Igreja ainda era extremamente ligada ao poder de Estado e, fundamentalmente, ao poder do czar. Portanto, vamos resgatar aqui aquelas observações gerais e não aquelas que eram específicas àquele momento no qual tanto o poder de Estado quanto a instituição igreja formavam uma frente ampla de combate àqueles que defendiam o socialismo. Rosa observa inicialmente que é com vigor que o clero daquele período combatia os socialistas e tentava, por todos os meios, depreciá-los aos olhos dos trabalhadores. Exortavam, por exemplo, que era necessário os trabalhadores suportarem a pobreza e a opressão com humildade e paciência. Deste modo, transformavam a igreja e o púlpito num lugar de propaganda política. Claro é que a Igreja Católica se transformou bastante nas últimas décadas. Um exemplo disto é a própria emergência da corrente da teologia da libertação, que procurou ter uma ação mais próxima aos deserdados da terra. Observemos mais uma vez que Rosa está se remetendo aqui a um momento no qual a igreja ela tinha um papel político fundamental de convencer os trabalhadores ou aos trabalhadores de que a miséria na qual eles viviam era uma miséria natural e, portanto, seria inútil lutar contra ela. Prossegue Rosa, observando que a luta do clero contra os socialistas não é provocada por estes últimos, ou seja, não são os socialistas que provocam a igreja, e sim a igreja que provocava aos socialistas. Os social-democratas na época eram os comunistas, os sociais-democratas propõem-se como objetivo unirem-se e organizarem os trabalhadores na luta contra o capital, isto é, contra os exploradores e na luta contra o governo czarista que impede a libertação do povo, isto é, daqueles que se encontravam em condições de opressão, em condições de dominação. Mas nunca, diz Rosa, os social-democratas conduzem os trabalhadores a lutar contra o clero ou tentar interferir com as crenças religiosas.
Pelo contrário, os sociais-democratas, os comunistas, consideram a consciência e as opiniões pessoais como sendo sagradas. Todo homem pode ter aquela fé e aquelas opiniões que lhe pareçam capazes de assegurar a sua felicidade. Ninguém tem o direito de perseguir ou atacar a opinião religiosa particular dos outros. Isso é o que os socialistas pensam. Os sociais-democratas é os que saem mais em defesa da liberdade de consciência. A única coisa que eles propõem é o fim da exploração do povo pelos ricos. Observemos nesta passagem como Rosa está fazendo enfaticamente a defesa da liberdade de expressão e do direito de opinião e de crença. Não há, em nenhum momento deste longo parágrafo, qualquer ataque ou qualquer indício de que a finalidade seria oprimir aqueles que professam uma determinada crença religiosa. Observa ainda, Rosa, que os sociais-democratas tentam estabelecer em todos os países regimes sociais baseados na igualdade, liberdade e fraternidade de todos os cidadãos. Tentam, através de uma luta, fazer a educação do povo, tirá-los da opressão em que se encontram e oferecer um futuro melhor para os filhos daqueles que se encontram em condições de opressão. Todos não deveriam admitir que, nesse ponto, o clero deveria abençoar os sociais-democratas? Ou seja, se os sociais-democratas estão lutando para que as pessoas não vivam na miséria, para que as pessoas não sofram opressão e para que elas tenham liberdade de crença religiosa, não há por que serem combatidos pelo poder da igreja. Se isto acontece, diz Rosa, é porque o clero se torna o porta-voz dos ricos, o defensor da exploração e da opressão, o que estaria em contraposição direta, ou o que se encontra em contraposição direta com a própria doutrina cristã. E isto porque os padres, diz Rosa, lucram em cima do trabalhador, extraem dele dinheiro por ocasião do casamento, batismo e sepultamento. E por que não dizer também das várias formas de contribuições, dentre as quais o dízimo. Portanto, o que se verifica é uma notória contradição entre as ações do clero e os ensinamentos propostos pelo cristianismo, o que deveria nos levar, diz Rosa, todos a refletir seriamente sobre o problema. Feito isto, Rosa procura compreender quais são as raízes da fé cristã. Quem eram os primeiros apóstolos cristãos? E detecta que esses, no fundo, eram também comunistas. Faz, a partir daí, um resgate histórico, observando que a religião cristã desenvolveu-se na Roma antiga no período do declínio do Império. Naquela sociedade em ruínas, os desgraçados voltaram-se, os desgraçados no sentido de os deserdados da terra, aqueles mais empobrecidos, os desgraçados voltaram-se para o céu, procurando ali salvação. A religião cristã, como uma veste de salvação, atuava como uma consolação e um encorajamento, e tornou-se, deste modo, logo desde o início,
a religião dos proletários romanos, daqueles excluídos em Roma. Em conformidade com a posição material dos homens pertencentes a essa classe, os primeiros cristãos fizeram a proposta de propriedade em comum, ou seja, o comunismo. No entanto, este comunismo dos primeiros cristãos não tem nada a ver com o comunismo moderno, observa Rosa. E isto por quê? Isto porque os primeiros comunistas não procuravam uma eliminação da propriedade privada. Eles não lutavam para abolir a fonte da exploração que sofriam. Pelo contrário, eles buscavam apenas defender uma socialização da riqueza, ou seja, uma redistribuição da riqueza por parte daqueles que já possuíam a riqueza. Não há entre os primeiros cristãos, entre aquele comunismo primitivo, a ideia de superação da sociedade de classes, mas estão apenas a ideia da redistribuição da riqueza por parte daqueles que já a detinham. Assim, diz Rosa, a demanda dos cristãos da coletivização da propriedade não diz respeito aos meios de produção, mas aos bens de consumo. Eles não pediam que a terra, as oficinas e os instrumentos de trabalho se tornassem propriedade coletiva, mas apenas que tudo deveria ser repartido entre eles: casas, roupas, alimentos e os produtos acabados mais necessários à vida. Os comunistas cristãos não se preocuparam nada em inquirir a origem dessas riquezas. O povo cristão desejava apenas que os que possuíam a riqueza abraçassem a religião cristã e fizessem das suas riquezas propriedade comum, para que todos pudessem gozar dessas coisas boas em igualdade e fraternidade. É desse modo que as primeiras comunidades cristãs se organizaram. Rosa cita aqui uma longa passagem de um contemporâneo, ou seja, um texto daquele período. Vale a pena reproduzir esta passagem, embora ela seja um pouco longa. Diz Rosa, resgatando este documento: estas pessoas não acreditam em fortunas, mas pregam a propriedade coletiva e ninguém entre eles possui mais do que os outros. Aquele que desejar entrar na sua ordem é obrigado a pôr sua fortuna como propriedade comum a essas mesmas pessoas. É por isso que não há entre eles nem pobreza, nem luxo, todos possuindo tudo em comum como irmãos. Não vivem numa cidade à parte, mas em cada uma tem casas para eles próprios. Se algum estrangeiro pertencente à sua religião chegar lá, eles repartem a propriedade com eles e eles podem se beneficiar dela como se fosse propriamente sua. Essas pessoas, mesmo que desconhecidas anteriormente uma das outras, dão as boas-vindas uns aos outros e as suas relações são sempre muito amigáveis. Quando viajam, não levam nada senão uma arma para se defender dos ladrões. Em cada cidade tem o seu próprio administrador, que distribui roupa e alimento aos viajantes. Negócio não existe entre eles. Contudo, se um dos membros oferece algum objeto de que ele precisa, recebe outros objetos em troca. Mas também cada um pode pedir o que precisa, mesmo que não possa dar em nada. Mesmo que não possa dar nada. Rosa resgata ainda um outro texto, que é o do Atos dos Apóstolos,
4.32, 34 e 35, no qual se tem a seguinte reflexão a respeito da comunidade de Jerusalém. Diz o texto: entre eles não havia ninguém necessitado, pois todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas, traziam o produto da venda e depositavam aos pés dos apóstolos. E a cada um era distribuído de acordo com a sua necessidade. É bom lembrar que esta frase, a cada um distribuído de acordo com a sua necessidade, está presente, por exemplo, no texto de Marx, Crítica do Programa de Gotha, quando Marx fala de cada um segundo suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Este é um princípio comunista. Em 1780, observa Rosa, o historiador alemão Vogel escreveu quase a mesma coisa acerca dos primeiros cristãos. Diz Vogel: de acordo com a regra, todo cristão tinha direito à propriedade de todos os membros da comunidade. Em caso de dificuldade, podia pedir que os membros mais ricos dividissem a sua fortuna com ele, de acordo com as suas necessidades. Todo o cristão podia fazer uso da propriedade dos seus irmãos. Assim, os cristãos que não tinham casa podiam exigir do que tinha 2 ou 3 que os recebesse. O proprietário conservava para si apenas sua própria casa. Mas, por causa da comunidade de gozo dos bens, teve que ser dada habitação àquele que não tinha. Desse modo, conclui Rosa neste item deste texto que se chama O Socialismo e as Igrejas, o comunismo foi levado tão longe naquele período que eles tomavam as suas refeições em comum. A sua vida familiar era, portanto, abolida. Todas as famílias cristãs, numa sociedade, viviam juntas como uma única e grande família. Sedimentando seus argumentos, Rosa recorre ainda a reflexões ou ao resgate de quem eram os cristãos do primeiro e segundo século depois de Cristo. Ela observa que os cristãos do primeiro e segundo século foram fervorosos adeptos do comunismo. Mas esse comunismo era baseado no consumo de produtos acabados e não no trabalho. E mostrou-se incapaz de reformar a sociedade e de pôr fim à desigualdade entre os homens e de derrubar a barreira que separa ricos e pobres. Por isso, exatamente como antes, as riquezas criadas pelo trabalho para toda a sociedade era fornecido pelos escravos. O povo desprovido de meios de subsistência recebia apenas esmolas, de acordo com a boa vontade dos ricos. Daí que, enquanto uns poucos, em proporção com a massa do povo, possuírem exclusivamente para seu próprio uso todas as terras cultiváveis, florestas e pastagens, os animais do campo e os edifícios agrícolas, todas as oficinas, ferramentas e matérias de produção, não pode haver qualquer espécie de igualdade entre os homens. Em tais condições, a sociedade, evidentemente, encontra-se dividida em 2 classes, os ricos e os pobres, os do luxo e os da pobreza. Portanto, aquele comunismo primitivo, ele não era efetivamente a expressão do comunismo moderno. Aquele comunismo primitivo convivia com a estrutura de classes dada pela escravidão e os proprietários de escravos, ao passo que o comunismo moderno coloca como elemento essencial a superação de toda e qualquer estrutura de classes e toda e qualquer forma de dominação social.
Daí Rosa afirmar que os sociais-democratas, portanto os comunistas, consideram estas coisas de um modo diferente dos comunistas cristãos. Eles dizem: não queremos que os ricos repartam com os pobres, nem caridade, nem esmolas. Ambas as coisas são incapazes de impedir o retorno da desigualdade entre os homens. Não é, de modo algum, uma partilha entre ricos e pobres que nós desejamos, mas a completa supressão de ricos e pobres. Isso é possível desde que as fontes de toda a riqueza, a terra, em comum com todos os outros meios de produção e instrumentos de trabalho, se tornem propriedade coletiva do povo trabalhador que irá produzir para si próprio, de acordo com as necessidades de cada um. Os primeiros cristãos, conclui Rosa, acreditaram que podiam remediar a pobreza do proletariado por meio das riquezas oferecidas pelos possuidores. O comunismo cristão não só foi incapaz de mudar ou melhorar a situação econômica, como não durou. Prossegue Rosa, observando que, a priori, quando os seguidores do povo salvador constituíam um pequeno grupo na sociedade romana, a divisão do pecúlio comum entre eles, as refeições em comum e o viver debaixo do mesmo teto, eram praticáveis. Porém, quando o número de cristãos se espalhou pelo território do Império Romano, esta vida comunitária dos seus partidários tornou-se mais difícil. Logo, desapareceu o costume das refeições comuns e a divisão dos bens tomou um novo aspecto. Os cristãos não mais viveram como uma família e cada um tomou cuidado da sua própria propriedade. Já não ofereciam o total dos seus bens à comunidade, mas apenas o supérfluo. As ofertas dos mais ricos dentre eles ao corpo geral, perdendo seu caráter de participação numa vida comum, rapidamente se transformaram em simples esmolas, já que os cristãos ricos deixaram de fazer caso da propriedade comum e passaram por, ao serviço dos outros, apenas uma parte do que tinham, parte que podia ser maior ou menor, consoante a boa vontade do doador. Assim, no coração do comunismo cristão, apareceu a diferença entre ricos e pobres, a diferença análoga à que reinava no Império Romano e contra a qual os primeiros cristãos haviam lutado. Logo, foram apenas os cristãos pobres, os proletários, que tomaram parte em refeições comuns. Os ricos, tendo oferecido uma parte de sua abundância, conservavam-se à parte. Os pobres viviam das esmolas atiradas pelos ricos e a sociedade tornou-se outra vez naquilo que tinha sido. Os cristãos não tinham mudado a vontade dos ricos. Rosa vai observando como que, a partir destas transformações, foi se estruturando uma outra lógica entre os cristãos e mesmo uma outra estrutura, que seria aquela estrutura da igreja, e mesmo uma transformação entre o papel inicial que era atribuído aos padres. Diz Rosa, os padres lutaram contra esta penetração da desigualdade social na comunidade cristã, flagelando os ricos e exortando-os, evocando-os, a voltarem ao comunismo dos primeiros apóstolos. Para reforçar o seu argumento, ela resgata uma passagem de São Basílio no século IV depois de Cristo. Observa que São Basílio pregou contra os ricos. E é de São Basílio
o seguinte texto: Miseráveis, como vós ireis justificar diante do juiz do céu? Vós dizei-me, qual é a nossa falta quando guardamos o que nos pertence? Eu pergunto-vos, como é que arranjastes isso a que chamais de vossa propriedade? Como é que os possuidores se tornam ricos, se não tomando posse das coisas que pertencem a todos? Se todos tomassem apenas o que estritamente necessitam, deixando o resto aos outros, não haveria nem ricos, nem pobres. Curioso observar que aqui se está buscando uma origem para a riqueza e se tangencia com a discussão da propriedade privada, ou seja, o acúmulo de riqueza está intimamente ligado com a propriedade privada. Outro que se posicionou contra os desvios que começavam a ocorrer entre aqueles que partilhavam do cristianismo foi, segundo Rosa, São João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, que nasceu em Antioquia, em 347 depois de Cristo, e morreu no exílio na Armênia em 407 depois de Cristo. São João Crisóstomo pregou aos cristãos, diz Rosa, para regressarem ao primeiro comunismo dos apóstolos. É célebre, diz ela, a pregação que ele faz na sua 11ª homilia sobre os Atos dos Apóstolos. Mais uma vez, vamos recorrer aqui às passagens. Esta é mais longa que a anterior, mas é fundamental também para que depois não se diga que é criação da esquerda falar na divisão dos bens ou na necessidade de uma sociedade onde os indivíduos possam ser livremente iguais. É uma longuíssima passagem, mas que me dou aqui ao luxo de reproduzir na sua integralidade. E havia uma grande caridade entre eles, os apóstolos. Ninguém era pobre entre eles. Ninguém considerava como seu o que lhe pertencia. Todas as suas riquezas eram em comum, uma grande caridade existia entre todos eles. Essa caridade consistia em que não havia pobre entre eles, de tal modo que os que tinham bens apressavam-se a desprender-se deles. Não dividiam as suas fortunas em duas partes, dando uma e guardando a outra. Davam o que tinham. Assim não havia desigualdade entre eles. Todos viviam em grande abundância. Tudo se fazia com maior respeito. O que davam não passava da mão do doador para a mão do que recebia. As suas dádivas eram sem ostentação, traziam os bens aos pés dos apóstolos, que se tornavam os controladores e mestres deles, e que os usavam daí para o futuro como bens da comunidade, e já não como propriedade de indivíduos. Por esse meio, eles interromperam qualquer possibilidade de vã-glória. Ah, por que é que se terão perdido essas tradições? Ricos e pobres poderiam todos tirar proveito desses costumes piedosos e uns aos outros sentiríamos o mesmo prazer em nos conformarmos com eles. Os ricos não empobreceriam ao desprenderem-se das suas posses e os pobres seriam enriquecidos. Mas tentemos dar uma ideia exata do que deveria ser feito. E com isso, entramos no segundo excerto selecionado por Rosa Luxemburgo. Ora, suponhamos, e nem pobres nem ricos precisam se alarmar, pois eu estou apenas supondo, suponhamos que vendemos tudo o que não pertence para pormos o produto da venda numa conta comum. Que somas de ouro se amontoariam? Não sei dizer com exatidão quanto isso iria dar, mas se todos entre nós, sem disposição de sexo, trouxéssemos os nossos tesouros, se vendêssemos os campos, as propriedades, as casas, não falo de escravos,
pois não havia nenhum na comunidade cristã, e os que houvessem tornavam-se livres, talvez, se todos fizessem o mesmo, creio que conseguiríamos centenas de milhares de libras de ouro, milhões enormes de valores. Bem, quantas pessoas vocês pensam que vivem nesta cidade? Quantos cristãos concordam em que haja uns 100 mil? O resto será constituído por judeus e gentios. Quantos não conseguiríamos unir? Ora, se contentássemos os pobres, quantos seriam? 50 mil necessitados, no máximo. O que seria necessário para os alimentar em cada dia? Julgo que a despesa não seria excessiva, se o fornecimento e o consumo da alimentação fossem organizados em comum. Dir-se-á, talvez, mas o que será de nós quando estes gêneros estiverem consumidos? Mas o quê? Isso poderia acontecer? A graça de Deus não seria 1000 vezes mais abundante? Não estaríamos nós a fazer um céu na terra? Rosa apresenta ainda, na continuidade desta homilia, 3 outras passagens, que continuamos aqui a reproduzir. Se anteriormente essa comunidade de bens existiu entre 3 a 5 mil fiéis e teve tão bons resultados e baniu a pobreza entre eles, por que não resultaria numa grande multidão como essa? E entre os próprios pagãos, quem não se apressaria a aumentar o tesouro em comum? E entre o tesouro comum, a riqueza que é possuída por várias pessoas é muito mais fácil e rapidamente gasta. A difusão da propriedade é a causa da pobreza. Tomemos como exemplo uma família composta de marido, esposa e 10 filhos. A esposa ocupando-se em fiar a lã, o marido trazendo do seu trabalho fora de casa. Digam-me, em que gastaria mais essa família? Se vivendo em comum ou vivendo separadamente? Obviamente, se estivessem separados. 10 casas, 10 mesas, 10 criados e 10 subsídios especiais seriam necessários para as crianças se eles vivessem separados. O que é que se faria se possuíssem muitos escravos? Não é verdade que para reduzir as despesas se iria aumentá-los numa mesa comum? A divisão é uma causa do empobrecimento. O acordo é a unidade de vontades e a unidade de vontades são a causa das riquezas. E, por fim, a última passagem, desta vez mais curta. Nos mosteiros ainda se vive como na igreja primitiva. E quem morre de fome ali? Quem é que ali não encontra o bastante para comer? Contudo, os homens do nosso tempo temem viver dessa maneira mais do que temem cair no mar. Por que é que não tentamos? Nós temeríamos menos. Que grande ato seria esse, se alguns fiéis, uns escassos 8 mil, ousaram na presença de todo o mundo, onde não tinham senão inimigos, de fazer uma corajosa tentativa de viver em comum, sem qualquer auxílio externo, quanto ou mais poderíamos fazer hoje, agora que já existem cristãos em todo o mundo? Permaneceria um único gentio? Nenhum, creio eu. Nós atrairíamos todos e os ganharíamos para nós. Rosa observa que estes sermões, no entanto, foram em vão. Ao mesmo tempo em que o cristianismo se expandia e se tornava, em Roma, depois do século IV, a religião dominante, os fiéis foram se distanciando cada vez mais do exemplo dos primeiros apóstolos. Mesmo dentro da própria comunidade cristã, observa Rosa, a desigualdade de bens entre os fiéis cresceu. De novo, no século VI, diz Rosa, encontramos uma outra fala em defesa dos valores mais clássicos, dos valores originários dos cristãos. No século VI, Gregório o Grande disse: não é, de modo algum, o suficiente não roubar a propriedade dos outros.
É errado conservar para si a riqueza que Deus criou para todos. Aquele que não dá aos outros o que possui é um assassino. Quando guarda para seu próprio uso o que proveria aos pobres, pode-se dizer que está matando os que podiam ter vivido da sua abundância. Quando repartimos com os que estão sofrendo, nós não damos o que nos pertence, mas o que lhes pertence. Isto não é um ato de misericórdia, mas o pagamento de uma vida. Destas passagens, conclui Rosa que o comunismo era compreendido como uma comunidade de consumo de bens, que os primitivos cristãos proclamaram este princípio. No entanto, este princípio não podia ser posto em prática sem o trabalho comum de toda a população na terra, de transformação da propriedade privada em propriedade comum. No período dos primeiros cristãos, era impossível iniciar o trabalho comunal com meios comunais de produção, porque o trabalho baseava-se não em homens livres, mas em escravos que viviam à margem da sociedade. Portanto, é impossível se atingir aquela sociedade comunista se ela ficar reservada apenas aos cristãos. Seria como a discussão que Marx faz na questão judaica. Os judeus querem emancipar-se, mas querem emancipar-se apenas como judeus, deixando o resto dos alemães sem a emancipação necessária. A cristandade não tentou abolir a desigualdade entre o trabalho de diferentes homens, nem entre a sua propriedade. Razão pela qual o seu esforço para suprimir a distribuição desigual dos bens de consumo não vingou. As vozes tornaram-se cada vez menos frequentes e, finalmente, caíram no silêncio completo. Os padres da igreja cessaram de pregar a comunidade e a distribuição dos bens, porque o crescimento da comunidade cristã produziu mudanças fundamentais dentro da própria igreja. Rosa reserva ainda outras 10 páginas para discutir como que foi se estruturando cada vez mais a igreja como uma das mais ricas proprietárias durante a Idade Média. Esta discussão, no entanto, deixamos para o próximo vídeo. Espero que tenham gostado, encaminhem suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui em nosso trabalho de resgatar textos clássicos para estimular a reflexão das novas gerações. Até uma próxima.